que vocês se lembrem que a gente vai abordar aqui a ansiedade patológica, tá? Aqui eu tô falando daquela ansiedade que, em excesso, causa algum desconforto, algum incômodo, algum prejuízo, né? Algum sofrimento. Então, essa ansiedade patológica, ela acaba criando um ciclo vicioso com a interferência no nosso sono. Quero que vocês levantem as mãozinhas aqui pra mim, dá uma acenadinha, faz um sinal. Quem aí já teve dificuldade pra dormir? Eu já tive. Porque eu não sei se vocês sabem, mas hoje eu fiz amizade, fiz as pazes com a minha ansiedade. Eu fiz as pazes com a minha ansiedade. Hoje ela não está nem em excesso nem em pouca quantidade. Ela tá minha amiga, ela colabora comigo. Mas eu também já tive essa ansiedade aqui, ó, em excesso, patológica. Eu também pensava demais, Simone. Deitava pra dormir, ficava com aqueles milhões de pensamentos e não conseguia. Pensando em tudo que tinha que fazer no dia seguinte. Vivia o dia seguinte e não dormia à noite. Já aconteceu comigo. Hoje não acontece mais. E isso aqui que eu vou falar hoje pra vocês vai criar uma consciência bem grande de vocês, de como vocês podem se ajudar e ajudar o sono de vocês. Tá bom? Primeiro eu quero começar falando aqui, gente, do seguinte. Quem aqui sabe um pouquinho sobre sono? Eu vou começar falando um pouquinho do sono. O sono, na verdade, a gente tem duas fases dele. Vocês já repararam que quando a gente começa a dormir é o tal do pegar no sono, o sono leve. E aí, quando já tá bem perto da gente acordar, esse sono tá bem profundo, a gente tava até sonhando, né? Então nós temos a fase NREM e a fase REM. Da fase NREM, a gente divide ela ainda em 3 momentos de sono, que é o sono superficial, o sono onde a gente começa a aprofundar, quando ele começa a ficar mais profundo. Então assim, tá pegando no sono, pegou no sono, e essa fase 3 é quando esse sono realmente, você tá ali, dormindo mesmo, tá profundo, e o seu organismo começa a produzir, modular hormônios durante o sono, tá? Então nessa fase aqui, ó, a fase 3 do sono NREM é a fase onde a gente vai chamar ela de fase de metabolismo. É onde começa a ter produção ali de alguns hormônios, por exemplo, o hormônio do crescimento, tá? É a fase mais metabólica do nosso sono. E aí agora eu quero chamar bastante a atenção de vocês pro sono REM. Esse aqui, ó. Porque esse aqui é o difícil de alcançar com qualidade. E ele acaba depois trazendo algumas consequências para nossa produtividade no dia seguinte. Se a pessoa não consegue nem iniciar o sono, quem deve aprofundar ele necessariamente para a produção do quê? Para a produção do aprendizado e da memória. É nesse momento aqui, ó, nessa profundidade de sono, nesse sono REM, que a gente tem ali a efetivação da nossa memória. É ali que o nosso cérebro vai fixar a nossa memória, o nosso aprendizado. Sabe alguém aqui já ouviu falar assim, aquela expressão assim, nossa, tá dormindo nada, tá até piscando os olhinhos. A pessoa tá ali dormindo assim, ó, e os olhinhos tá ali batendo. E aí, tá dormindo nada, tá piscando. Na verdade, a pessoa tá, ó, no sono REM. Tá sonhando. É a fase do sonho. É nessa fase aqui que tá tão profunda que a pessoa sonha. Tá? Então é nessa fase aqui. A gente precisa chegar nela pra gente assimilar aquilo que a gente aprendeu durante o dia, pra gente memorizar aquilo que a gente viveu durante o dia. Então se a gente não chega nessa fase, não tem aprendizado, não tem memória, certo? E agora vamos falar um pouquinho de insônia. Porque de ansiedade a gente comenta bastante. E a gente comentou aqui que a gente está falando da ansiedade patológica, aquela que está em excesso, e começa a dar um monte de sintomas que incomodam a gente, que faz a gente sofrer, né? Então é dessa ansiedade que a gente está falando. Ela incomoda tanto, ela faz a gente sofrer tanto, que ela respinga na onde? No nosso sono. Ela atinge também o nosso sono. E aí tem gente que tem dificuldade para pegar no sono, tem gente que tem dificuldade para prolongar o sono, permanecer dormindo, acorda várias vezes à noite, e tem gente que acorda muito cedo. Tem um sono muito curto. E nesse período curto aqui, gente, eu não tô querendo dizer que quem dorme pouco tem prejuízo. Mas se esse sono curto for suficiente para que você consiga atingir todas essas fases do sono, ok. O problema é que quando o sono é muito curto, essa fase aqui, ó, não acontece. A grande maioria das pessoas que não conseguem dormir aquela quantidade de sono necessária, essa fase não acontece.
Não acontece memorização, não acontece aprendizado, acontece cansaço no dia seguinte, tá? Então vamos falar um pouquinho de insônia? Aqui eu já citei 3 tipos de insônia, né? A insônia, gente, é o seguinte, ela pode ser primária e ela pode ser secundária. O que é isso, doutora? A insônia primária é aquela onde ela é a principal. Ela causa a ansiedade e a dificuldade de dormir. Ela causa aquele problema no sono. Ela causa a dificuldade de pegar no sono. Ela causa a dificuldade de permanecer dormindo. Ela causa a dificuldade de acordar mais tarde. Aquela história de acordar mais cedo do que precisava. Acordei antes do que eu precisava. Acho que eu precisava ter dormido mais. Então, quando ela é a principal causa. Mas ela é secundária quando ela é um sintoma de um outro transtorno. Tá? Existe algum outro comprometimento no metabolismo, né? Alguma outra doença, tá? Ali no organismo da pessoa que leva ela a ter insônia. E é essa aqui, ó, que a gente tá comentando, né? A pessoa tem um transtorno de ansiedade, por conta disso, ela começa a quê? A apresentar insônia. Essa insônia é o que então? Um sintoma do transtorno de ansiedade dela. Certo? Essa é a relação que nós estamos fazendo aqui hoje. Tá bom? Então, pensando que a insônia ela pode ser primária ou secundária, pensando aqui que ela é secundária a um transtorno de ansiedade, a essa ansiedade exagerada que a gente está falando, né? A gente vai então ter as classificações, os tipos de insônia. Quais são os tipos de insônia? Aqueles 3 que eu citei agora há pouco. Inicial, quando a pessoa demora para conseguir dormir, rola na cama. Quem nunca? E quem já ficou? Rola pra lá, rola pra cá na cama, a cama esquenta. Não sei se todo mundo aqui mora no calor, mas aqui em Fernandópolis tá terrível, gente. Tá terrível. Pode ligar ventilador, o que for, porque tá quente. Aí rola na cama, esquentou o lençol. Se for casado, né, tiver um parceiro ali, acorda o parceiro de tanto que rolou pra lá, rolou pra cá, rolou pra lá, rolou pra cá, né? Acorda a galera que tá ali, levanta. Achei tão engraçado esses dias, a paciente falou assim: doutora, eu faço minha caminhada todinha e não consigo dormir. Porque eu deito pra dormir, eu rolo na cama. Fico incomodada, aí eu levanto e fico andando pela casa. Na hora que eu vou ver, sabe que eu já diria como tá com minha caminhada? A gente viu muito disso. A gente ri, mas a gente sabe que é uma coisa que incomoda. Rola. Né? Isso quando levanta vai atacar a geladeira, né? Porque aí vai dar a voltinha pela casa, abre a geladeira, dá uma beliscadinha. Aí volta, tenta dormir de novo. Né? Então essa é a insônia inicial, aquela onde a gente tem dificuldade de iniciar o sono. Tá difícil para começar a dormir, para pegar no sono, né? Aí a gente tem a insônia intermediária, aquela que a gente tem dificuldade de manter o sono. Conseguiu, dormiu, ó, beleza, hoje eu consegui dormir. Pois é, só que aí de repente dormiu ali 20 minutinhos, meia hora e já despertou. Aí vira pro lado, tenta pegar no sono de novo, até consegue dar aquele cochilinho de mais 20 minutos, meia hora e despertou outra vez. Sabe aquele sono quebrado? Você começa a dormir e acorda. Aí vira pro lado, pega no sono de novo, começa a dormir e acorda. Começa a dormir e acorda. Passa a noite nesse dorme, acorda, não descansou nada, no dia seguinte parece que passou um trator em cima. Essa, a intermediária. E aí a gente tem também a insônia tardia, que é aquela que eu comentei, que é o despertar precoce. A gente acorda mais cedo do que devia, do que o nosso corpo, na verdade, precisava. Acorda com aquela sensação: nossa, eu precisava ter dormido mais hoje. Ai, parece que não dormi nada, gente. Dormi tão pouco. Nossa, eu acordei tão cedo, não precisava ter acordado cedo assim. Por que eu acordei cedo? Meu compromisso é só mais tarde, por que eu acordei para dessa? Não consigo mais dormir. Sabe? Aí fica rolando na cama, tentando voltar pro sono, na hora que vê, desperta, né? O despertador ali toca, tem que levantar. Essa é a tardia, tá? E isso não ajuda só no sono, tá, gente? Só na insônia. Isso aqui que eu vou falar agora ajuda muito até na produtividade e no dia a dia da pessoa ansiosa. Ó, organização e planejamento. Por que organização e planejamento? A pessoa ansiosa não fica aqui com esses 1000 pensamentos acelerados, pensando como é que vai ser o amanhã. Se a gente falou aqui que a pessoa fica pensando como vai ser o amanhã, se eu já sei como vai ser o amanhã, porque eu já me planejei, eu já me programei, eu já sei. Na hora que eu deitar na cama, eu vou pensar o quê? Para pensamentos. Eu já sei, eu já me programei, eu já planejei. Tá tudo em ordem, já posso dormir. Agora é a hora de dormir. Amanhã eu vou executar tudo aquilo que eu já planejei. Então, planejamento e organização. Eu sempre falo, faça uma lista por ordem de prioridades.
para que você execute no dia seguinte. Então, hoje, né, antes de dormir, eu vou fazer a listinha. Antes de começar o meu ritual do sono, eu vou fazer uma listinha das atividades que eu tenho que concluir amanhã por ordem de prioridade. Vamos supor que tenha 5 atividades por ordem de prioridade. E aí eu já sei, na hora que eu deitar para dormir, quais são as 5 atividades que eu vou fazer, que hora que eu vou fazer cada uma, como que eu vou fazer elas acontecerem. Deito e durmo, porque eu já sei como vai ser o meu amanhã. Eu não preciso ficar pensando como vai ser o meu amanhã. E aí, quando chegar o amanhã, eu já sei as 5 tarefas que eu vou fazer, como que eu vou fazer cada uma delas, que hora que eu vou fazer cada uma delas, porque eu já planejei tudo isso no dia anterior. Então, eu já sei. E eu vou começar a executar cada tarefa. Vamos supor que consegui fazer 4, essa aqui ficou sem fazer. Tudo bem, ninguém tem que dar conta de tudo sempre. Ficou sem fazer? Então ela vai pro primeiro item da lista no dia seguinte. Né? Chegou a noite, ó, ela estava aqui. Era a última. Não consegui fazer, porque ela não era a maior prioridade. O que era a maior prioridade eu fui fazendo. Ela era a menor prioridade, eu não consegui fazer. Tudo bem. Ela vai ser o quê? A primeira da lista de prioridades do dia seguinte. E aí eu vou fazer a lista de prioridades de novo. Não consegui essa e essa. Nós vamos fazer o quê? Virou? Elas vão passar pra cima da lista de prioridades. Se curtiu o vídeo, dá um like e compartilha. E não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nada que eu vou trazer aqui.